Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje a nossa aula é sobre entalpia de formação. Ou calor de formação, né, Roque? Que é o calor envolvido quando um molde de substância é criado ou formado. Vamos lá, então? Vamos! E agora sim, entalpia de formação. Mas antes, precisamos relembrar o conceito de substância simples, que é aquela formada por um elemento só, um tipo de átomo só. Então, no gás oxigênio, nós temos só átomos de oxigênio, tá, pessoal? No metal ferro, só tem átomos de ferro. No grafite, só tem átomos de carbono. Então, aqui nós temos 3 exemplos de substâncias simples. E para substâncias simples, tem uma convenção importante. Convencionou-se que substâncias simples, o seu estado mais comum, a 25 graus Celsius de ATM, tem entalpia de formação. Entalpia igual a 0. É uma convenção, tá, pessoal? E para entender melhor essa convenção, a gente vai ver alguns exemplos. 25 graus Celsius de ATM é conhecido como estado padrão, ou seja, um estado padronizado. Aqui nós temos uma biblioteca, a temperatura é 25 graus Celsius, a pressão é 1 atm, uma atmosfera. E aqui podemos observar algumas substâncias simples, né, pessoal? Vamos ver. Olha, o pé da cadeira é aço, não é? E no aço nós temos metal ferro, no estado sólido. Que mais, pessoal? Aqui uma latinha de refrigerante abandonada. Aqui a latinha é formada por alumínio, não é? Então, alumínio, no estado sólido, também é uma substância simples que é comum entre nós. Que mais, pessoal? Cobre. Opa, nós temos um enfeitinho de cobre. Como é que eu sei o que é cobre? É porque é avermelhado, né? Cobre também é um metal comum entre nós. Ele está dentro dos fios, por exemplo, né? Cobre no estado sólido. Deixa eu ver. O ar. No ar, nós também temos substâncias simples. O gás oxigênio, o gás nitrogênio. Vê bem, são substâncias simples do nosso dia a dia, que estão ao redor de nós. E aqui tem mais uma substância simples. O lápis. No lápis tem grafite. E carbono grafite, pessoal, também é uma substância simples comum. Então, o que eu quero dizer? Que substância simples, comum, estado físico, estado alotrópico, né? Tem entalpia de formação igual a 0, por convenção. Nós estamos falando de substâncias comuns entre nós. E aquelas substâncias simples que não são comuns entre nós? Então, essas terão entalpia de formação diferente de 0. Como, por exemplo, o ozônio, né? O gás ozônio é comum na alta atmosfera, formando a camada de ozônio. O diamante, que é tão bonito, ele não é comum entre nós, né? Todos nós temos grafite, poucos de nós têm diamantes. Então, substância simples, incomum, a 25 graus Celsius, o ATM tem uma entalpia de formação diferente de 0, que é dada, tá, pessoal? E para os compostos, ou seja, para aquelas substâncias que são formadas por mais de um elemento, hein? Nós dizemos que a entalpia de formação é o calor envolvido quando substâncias simples com entalpia 0 reagem e formam um molde composto. As reações envolvidas aqui, pessoal, são todas de síntese ou adição.
que nós temos várias substâncias simples antes da seta e depois da seta um mol de produto, um mol de composto. Como exemplo, a formação da água. Nós percebemos nessa equação que antes da seta nós temos substâncias simples com entalpias de formação 0 e depois da seta o mol de composto. Então, esse ΔH pode ser batizado como ΔH de formação. Então, olha só, pessoal. O ΔH não é entalpia final menos inicial? Ou seja, a entalpia da água menos 0. Então, esse ΔH é o próprio ΔH de formação, ou seja, é a própria entalpia da substância. Só uma observação, esse zerinho que aparece no ΔH significa condições padrão, tá? 25 graus Celsius de um ATM. Como no ensino médio nós trabalhamos sempre nas condições padrão, muitas vezes esse zerinho no ΔH não aparece, tá, pessoal? E agora nós vamos ver alguns exemplos de calores de formação, que são todos tabelados. A unidade do ΔH de formação é quilojoule por mol de composto formado, tá? Então, por exemplo, para formar um mol de C2H6O, mol de etanol, o calor envolvido, o ΔH de formação é menos 278 quilojoules. Um outro exemplo, para formar um mol de carbono diamante, o calor envolvido, o ΔH de formação é mais 2,1 quilojoules. E aí, você deve estar se perguntando, para que servem as entalpias de formação? Pessoal, as entalpias de formação são utilizadas para calcular o ΔH de uma reação química, ou seja, o calor absorvido ou liberado por essa reação. As entalpias de formação são ferramentas. Então, se o exercício te der as entalpias de formação, aí sim, vocês vão seguir esse procedimento. Vocês vão copiar a equação, aquela equação que ele pede para calcular o ΔH. Debaixo de cada substância, copia a entalpia de formação e multiplica pelo respectivo coeficiente. Por quê, pessoal? Porque a entalpia de formação é para um mol. E às vezes tem mais de um mol participando da reação química. Então precisamos fazer a correção, multiplicar pelo número de mols, pelo coeficiente. E depois, vamos calcular a entalpia inicial, somando as entalpias dos agentes. Calcular a entalpia final somando as entalpias dos produtos e depois calculamos o ΔH, que é a entalpia final menos a entalpia inicial. E agora, para a gente treinar a receitinha, nós vamos fazer exercícios. Exercício. 1. Dadas as entalpias de formação da sacarose, menos 2.222 kJ por mol, do gás carbônico, menos 395 kJ por mol, e da água, que é menos 285 kJ por mol. O que é pedido? Calcular o ΔH da reação de combustão da sacarose. A temperatura de 25 graus Celsius e pressão normal, que é 1 atm. Como é que é a receitinha mesmo? Pessoal, copia a equação, aquela que ele pede para calcular o ΔH. Debaixo de cada substância, copia as entalpias de formação multiplicadas pelos respectivos coeficientes, né? A entalpia de formação da sacarose, menos 2.222. A entalpia de formação do oxigênio é 0, substância simples no estado padrão. A entalpia de formação do CO2, menos 395 kJ por mol,
como são 12 mols, multiplica por 12. Então, aqui nós temos a entalpia total do CO2, tá vendo? Da água, pessoal, menos 285 kJ para 1 mol. Mas são 11 mols. Então, vezes 11. De novo, copia a equação balanceada debaixo de cada substância com pias e entalpias de formação multiplicadas pelos respectivos coeficientes. Calcula a entalpia inicial, como? Somando as entalpias dos reagentes. A entalpia inicial é igual a menos 2.222 kJ. Calcula a entalpia final, como? Somando as entalpias dos produtos. Cuidado com o sinal. Entalpia final, menos 7.875 kJ. E agora sim, aplicamos a fórmula do ΔH, que é a entalpia final menos a entalpia inicial. Cuidado com o sinal, menos vezes menos, mais. Então, fica menos 7.875 mais 2.222. E o ΔH da reação é menos 5.653 kJ. Ou seja, esse ΔH calculado, pessoal, é o calor liberado na combustão da sacarose. Ou seja, quando um mol de sacarose reage com 12 mol de O2, produzindo 12 mol de CO2 e 11 mol de água, são liberados 5.653 kJ. Esse ΔH é para essa equação com esses coeficientes. Exercício 2. Sob a forma gasosa, o formol CH2O tem excelente propriedade bactericida e germicida. O gráfico representa a variação de entalpia, o ΔH, na queima de 1 mol de moléculas de formol. Ou seja, esse número que aparece do lado da seta é o ΔH da reação. Dadas as entalpias padrão de formação da água e do CO2, ele quer o quê? A entalpia padrão de formação do formol. Vamos resolver. A palavra padrão se refere às condições padrão, que são 25 graus Celsius e 1 atm. Agora nós vamos analisar o gráfico, pessoal. A setinha, ela liga reagente a produto. A seta aponta para o produto, ela aponta para o final. E do lado da seta, nós temos o valor do ΔH dessa reação, que é menos 570 kJ. E agora nós vamos escrever a equação. Os reagentes são formol e oxigênio. Setinha, os produtos são CO2 e água. E do lado nós vamos escrever o ΔH. Esse exercício é um pouquinho diferente, né, pessoal? Aqui, ele dá o valor do ΔH e pede para calcular uma entalpia de formação. A entalpia de formação do formol. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Ou seja, nós vamos copiar as entalpias de formação debaixo de cada substância. A do formol eu não sei, eu vou chamar de X. Do oxigênio é 0, substância simples no estado padrão. A entalpia de formação do CO2 é menos 394 kJ por mol, só tem 1 mol. A entalpia de formação da água é menos 286 kJ por mol, só tem 1 mol. Então, copiamos as entalpias de formação debaixo de cada substância e agora sim, nós vamos calcular a entalpia inicial somando as entalpias dos reagentes. X mais 0, X. Calcular a entalpia final somando as entalpias dos produtos. E agora aplicamos a fórmula. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Atenção, o ΔH foi dado e agora nós vamos substituir. Menos 570 é igual a menos 680 e a entalpia inicial é X. X é a entalpia de formação do formol, que é menos 110 kJ por mol de formol formado.
Então, pessoal, não importa se ele dá as entalpias de formação e pede o ΔH, ou se ele dá o ΔH e pede uma entalpia de formação. O jeito de fazer a receita é sempre a mesma, tá, pessoal? E agora nós vamos aprender a equacionar a formação de um composto. Por quê, pessoal? Porque esse tipo de equação às vezes é pedido lá na lei de Hess. Na letra A vamos formar o etanol e na letra B o cloreto de sódio. Os ΔH de formação são dados. Então, o que é ΔH de formação mesmo? É o calor envolvido na formação de um mol de composto. Pessoal, depois da seta, nós colocamos um mol de composto e como ele der o ΔH, nós vamos escrevê-lo. Menos 278 kJ por mol de etanol formado. E antes da seta, somente substâncias simples. Qual é a substância simples do elemento carbono mesmo? Carbono grafite ou carbono sólido. Qual é a substância simples do elemento hidrogênio? Gás hidrogênio, H2 gasoso. E qual é a substância simples do elemento oxigênio? É o gás oxigênio, fórmula O2 gasoso. Gasoso. E aí, o balanceamento é feito em função de um mol, tá, pessoal? Então, depois da seta, nós temos 2 carbonos. Antes da seta, eu vou colocar o coeficiente 2, então, para o carbono. Pessoal, o coeficiente é o número multiplicativo, né? Então, se depois da seta tem 6 hidrogênios, que número que eu coloco aqui vezes 2 dá 6? 3, né? 3 vezes 2, 6. E depois da seta tem um oxigênio só. Que número eu coloco aqui que vezes 2 dá 1? É meio, né, pessoal? Meio vezes 2, 1. Então, olha só, essa equação é de formação, por quê mesmo? Nós estamos formando um mol de composto, depois da seta tem o mol, e antes da seta, somente substâncias simples com entalpia 0. E para a letra B? Igual. Mol de cloreto de sódio. O mol de composto. Depois da seta, sempre um mol de composto. Formação. O ΔH é menos 412 kJ por mol de NaCl. E aí nós pensamos quais seriam as substâncias simples que formariam o NaCl. Bem, a substância simples do elemento sódio é o metal sódio, e todo metal é representado pelo símbolo, né, pessoal? Símbolo do sódio, Na, estado mais comum, sólido. Qual é a substância simples do elemento cloro? É o Cl2, é o gás cloro. Cl2 gasoso. E o balanceamento é feito em função de um mol. Então, nós temos um Na, depois da seta, um Na antes da seta. Nós temos um cloro depois da seta. Então, de novo, que número que eu coloco aqui, pessoal? Vezes 2, que dá 1. É meio, né? E tem que usar número fracionário? Que tem, né, pessoal? Porque aqui, obrigatoriamente, temos um mol de produto. E o balanceamento é em função de um mol. Então, muitas vezes, aparece coeficiente fracionário mesmo, tá, pessoal? Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero ter ajudado. Até a próxima, então. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.